Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Fraternidade Caminho de Luz. Devido ao momento que nós estamos vivendo de isolamento social, a nossa casa infelizmente permanece fechada, atendendo às diretrizes dos órgãos competentes. Mas nós estamos mantendo um plantão todos os sábados, das 15 às 16 horas, onde nós recebemos as doações para a nossa assistência social. Então, quem puder levar lá para a gente alimentos não perecíveis que compõem a cesta básica, sempre atentando pelo prazo de validade dos alimentos, a gente agradece muito, porque a gente ainda tem as famílias que são cadastradas conosco, que dependem muito desse alimento. Então, quem puder ajudar, a gente agradece. A gente recebe também roupas em bom estado, sapatos, brinquedos, utensílios, de todo jeito. Nós temos um bazar lá que nós temos também algumas peças que as nossas artesãs fabricam e doam para nossa casa. Então, quem puder também prestigiar comprando uma peça para doar aí, fazer uma lembrancinha, um presentinho para alguém, a gente agradece, tá bom? Então vamos neste momento fechando os nossos olhos e vamos agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre a mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento. Neste dia de hoje, pedimos que sejamos todos iluminados e amparados, que os nossos irmãos do plano maior possam estar ao nosso lado em todos os momentos. E agradecidos que estamos, podendo compartilhar mais uma vez o Evangelho de Jesus, pedimos permissão para iniciar os nossos trabalhos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, por ser este seu reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje, de estudo, está no capítulo 24, intitulado por Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Vamos à parábola. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Esse evangelho está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Esse evangelho está em Lucas, capítulo 8, versículo de 16 a 17. E dando continuidade, Jesus disse: E chegando a eles, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos para não suceder
que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam e eu os sare. Esse evangelho está em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então vamos lá. O evangelho da noite de hoje, ele já nos causa uma certa estranheza, já começando pelo título, porque não é um título que soa aos nossos ouvidos de uma forma fácil. Por quê? Porque a gente precisa entender o que significa candeia e alqueire, até para que a gente consiga fazer essa correlação do ensino de Jesus. Então vamos lá, vamos colocar aí os pingos nos is. Candeia, na época de Jesus, lá na Palestina antiga, e é sempre legal a gente dizer isso, até a título de curiosidade, candeia era uma espécie de vasilha que eles colocavam ali dentro dessa vasilha azeite com um pavio. E eles acendiam esse pavio e se tornava como se fosse um lampião, vamos dizer assim, nos nossos dias de hoje. Então, eles colocavam essa candeia no alto para iluminar a casa, iluminar o cômodo. E geralmente as casas na época eram 1, 2 cômodos, não eram casas grandes. Então eles colocavam a candeia em pontos lá estratégicos, às vezes até tinha uma só, ou até poucas, e isso iluminava a noite para que eles pudessem ali comer, fazer suas refeições e dormir. E o alqueire, na verdade, essa palavra ela soa um pouquinho melhor aos nossos ouvidos, porque ela nos remete, principalmente em locais assim agrícolas, elas se remetem um pouquinho à medida, né, à distância. Então, foi isso que era na época, que hoje nos é entendido por esse sentido, mas na época, alqueire, a tradução mais completa, vamos dizer assim, mais fácil, eles tinham um nome que eles chamavam de módio. Então, o alqueire era uma vasilha grande, em torno de uns 35 litros, e essa vasilha eles utilizavam para medir as coisas. Então, eles colocavam ali grãos e mediam até para vender, para comercializar. E dentro das casas, eles colocavam também o azeite. Então, era um vasilhame que ficava dentro da casa. E quando esse vasilhame ele estava vazio, eles tinham o costume de colocar, quando não estavam usando a candeia, eles colocavam embaixo do alqueire. Então, é essa alusão que Jesus faz. Não coloque a luz embaixo do alqueire. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite de hoje. Qual que é a relação? O que Jesus quis dizer com o alqueire embaixo, a candeia embaixo do alqueire? Então vamos lá. O evangelho, o item, né, dessa noite, ele nos remete aí a vamos colocar aí 3 entendimentos. O primeiro entendimento é nos remeter ao como que a espiritualidade, como se é revelado os ensinamentos e como que se é revelado o plano espiritual para a humanidade. Então vamos lá. Kardec explica isso muito bem nesse item, dizendo o seguinte, que todo ensinamento que chega até nós, ele tem que ter uma base para que a gente entenda. Então, isso é bem fácil da gente entender quando a gente pega lá o Antigo Testamento e a gente começa a perceber nos fatos históricos da evolução da humanidade, de como que o ensinamento chegou até nós. E para que essa luz, para que esse ensinamento chegasse até nós,
foi preciso que o homem também evoluísse, tanto em inteligência como em moralidade e também em contrapartida à ciência. Então, quando a gente pega lá o Antigo Testamento, nós vamos reparar que Deus permite que vários espíritos estejam conosco em determinadas épocas, nos trazendo os ensinamentos do plano espiritual. Então, a gente vai ver lá desde Abraão, Isaías, Moisés, todos esses profetas com uma missão de ensinar o povo, de trazer essa ideia do Deus único e começar aí a preparar, vamos dizer assim, a terra para que a semente fosse jogada ali e desse frutos. Então, só que todo o ensinamento, ele depende, como eu já falei, da nossa evolução. Então, naquela época, o ensinamento muitas vezes era velado, a gente não tinha essa compreensão que a gente tem hoje. Com o passar do tempo, nós tivemos aí o advento, o Messias, né? O advento de Jesus, que trouxe para nós, que descortinou muitas coisas e trouxe uma perspectiva do amor e da caridade que a gente nunca tinha ouvido. E esse ensinamento e essa luz que Jesus nos trouxe perdura até hoje e ela vai perdurar até pelo fim do mundo. Será que se vai existir isso ou não? Acredito eu que não. Então, o mestre, quando esteve entre nós, ele falava assim em parábolas, ele utilizava de alegorias para que a gente entendesse o que ele estava falando, mas sempre compreendendo a nossa evolução, a fase que nós estávamos. Por isso que ele falava bastante em parábolas. E ele disse que muitos ensinamentos a população, no modo geral, não iria conseguir entender. Mas que os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele, ele até revelava um pouco mais. Por quê? Porque eles tinham um pouquinho mais de entendimento e tinham um pouquinho mais de moralidade para poder entender os ensinamentos do mestre. Só que ele mesmo disse e nos prometeu que viria ainda o Consolador, que ele mandaria o Consolador prometido para que nos revelasse muito mais. Então Jesus, ele já jogou a semente para nós do conhecimento e falando e revelando coisas que a gente nem imaginava. Embora a gente entendesse e imaginasse sobre o reino de Deus, mas Jesus nos trouxe mais um alimento a mais, para que a gente entendesse o que era reino, o que era edificar o reino de Deus dentro de nós, o que nós deveríamos fazer para sermos pessoas melhores, para que a gente pudesse evoluir. Jesus falou de planos, de vários reinos que existem, né, no plano espiritual. Ele nos deu uma grande introdução do que viria depois, com o advento do Espiritismo. Então, os profetas antigos prepararam o terreno, Jesus veio e jogou a semente. Então, esse é um primeiro entendimento do que de como Deus é bom conosco, como Deus permite que as coisas aconteçam, tudo dentro do seu lugar e tudo dentro daquilo que a gente pode receber. Sempre nos respeitando, olha que interessante, sempre nos respeitando, de acordo com, e todo conhecimento ele tem que chegar de acordo com o que a gente consiga entender. O segundo entendimento deste item do nosso Evangelho está bem relacionado com a nossa luz interior.
Por quê? Porque quando a gente começa a evoluir como espírito imortal, nós temos os nossos entendimentos, a gente começa a se desenvolver e nós temos a nossa luz própria. Então Emmanuel fala com muita propriedade, Emmanuel, que para quem não conhece, acho que todos conhecem, já ouviram falar dele, mas um mentor de Chico Xavier, ele nos fala bem sobre isso, sobre essa luz interior, que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis e que a gente se percebe nas trevas, literalmente assim, que a nossa luz parece que se apaga e que a gente não pode deixar que isso aconteça. E ela se apaga simplesmente porque nós somos imprevidentes. Nós nos deixamos levar por sentimentos que não deveriam fazer parte da nossa vida. Como, por exemplo, a mágoa, a raiva, a tristeza, e que a nossa luz ela vai se apagando porque a gente mesmo permite. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse filtro e esse autoaprimoramento, que a gente se ligue muito nas nossas ações e nos nossos pensamentos, até para que essa luz não se apague. E essa luz não se apagando só pode ser através do amor, da caridade e da fé. E isso acontece muito quando nós somos chamados ao testemunho. É engraçado isso, quando a gente passa por um perrengue aí, né, e infelizmente esse ano está bem difícil a família que não esteja passando por um problema, a nossa luz a gente fica meio caidinha, né? Porque é difícil viver num mundo que a gente parece que dá a impressão que está tudo revirado, vamos dizer assim, que as coisas não estão se encaixando e não estão no seu devido lugar. E na verdade a gente se esquece que tudo está dentro de uma programação feita por Deus e pela espiritualidade. Então não tem nada fora do lugar. Às vezes o que está fora do lugar somos nós mesmos. E nós deixamos nos levar por isso. Então a gente sempre tem que ter em mente que essa luz que nós temos interior, essa luz, ela se reflete no outro. E quando a nossa luz está apagadinha, quando nós estamos vivendo aí em trevas, vamos dizer assim, nós também temos responsabilidade. Então, todas as nossas ações e os nossos pensamentos, eles se refletem no outro. Então, quando a gente está bem, emanando luz, trazendo aí a ajuda e emanando vibrações positivas para o outro, nós temos essa responsabilidade e nós estamos aí contribuindo com o Pai para ajudar o próximo. Agora, ao passo que quando a gente também está envolto em trevas, nós também temos responsabilidade e nós também iremos responder por isso. Porque o problema, ele parece ser individual, mas não é, ele é coletivo. Porque nós influenciamos a quem está do nosso lado. Então, tudo aquilo que a gente emite reflete no outro. Então, por mais que embora a gente fale assim, mas o sofrimento é meu, eu que estou sentindo, não. Nós estamos mandando isso, emanando isso para o outro. Então, nós precisamos muito ter esse crivo, avaliar bastante sobre a nossa luz em relação ao outro, os nossos sentimentos. E o terceiro entendimento que eu gostaria de deixar hoje, né, para todos nós, é com relação
a nossa responsabilidade em divulgar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, essa luz, esse entendimento que ele deixou para a gente. Porque nós, como espíritas, nós temos a responsabilidade de transmitir o bem para os outros e nos beneficiar com esse entendimento. Então, hoje em dia, ninguém mais pode dizer que não tem conhecimento porque não tem recursos. Hoje todo mundo consegue aí baixar um livro pela internet, todo mundo consegue ver um vídeo, todo mundo consegue ver uma mensagem, ler, ver um vídeo, uma palestra. Então, não dá para a gente agora dizer ignorante porque a gente não tem recurso. Não. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Quando a gente adquire um pouquinho de conhecimento, porque vamos combinar que ninguém sabe tudo. A verdade é essa. Mas nós temos a obrigação de levar esse entendimento às pessoas que necessitam. Uma palavra amiga, levar a luz aos outros. É difícil isso, porque isso requer, às vezes, aprimoramento, isso requer um pouco mais de estudo, às vezes requer até vontade, né? Porque, aliás, a vontade é o que mais, às vezes, nos falta, que é ouvir e agir. Então, não adianta só a gente ficar estudando, lendo e se aprimorando, mas não ter ação. A gente não levar a palavra de Jesus àqueles que tanto necessitam. Lógico que dentro das proporções, dentro do entendimento de cada um, sem ofuscar ninguém, sem deixar a pessoa sem graça, tímida e nem impor, porque a gente não impõe a luz, a gente não impõe nada a ninguém, a gente oferece. E se a pessoa estiver aberta, apta àquilo, é nossa obrigação levar esse entendimento. Como sempre, né? Eu gostaria de ler uma mensagem de André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, no volume 2, que fala bem isso, intitulado de Não se esconda. Revivendo as lições de Jesus, a doutrina espírita clareia os horizontes da vida. Proclama o amor, enaltece o perdão, convida à caridade, chama ao trabalho útil, propõe a compreensão, acena com a humildade, ensina a paciência, exalta a esperança, apregoa o entendimento, estabelece a paz, conduz a fé raciocinada, favorece a indulgência, recomenda a calma, traz o consolo, sugere a resignação, leva a benevolência, constrói a misericórdia e promove o bem. Conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador que orienta e ilumina os passos de quantos lhes ouvem a palavra esclarecedora. O espiritismo é a luz, você a candeia. Contudo, não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Olha que interessante. É aquilo que eu falei. A doutrina espírita, ela nos traz um entendimento global, um entendimento, aquilo que faltava, né? Que Jesus jogou a sementinha e nós estamos colhendo aí os frutos com a doutrina espírita. É a doutrina que nos consola, que nos alimenta a nossa alma. Só que não adianta estudar e ter esse entendimento e a gente não ter ação.
Então, a ação diante da doutrina espírita, eu acho que é um dos pilares mais importantes que a gente tem que ter. É a gente estar buscando o entendimento, buscando ajuda, buscando a compreensão, e quando a gente se coloca nessa posição de busca interior, de busca de conhecimento, nós atraímos a espiritualidade superior que vem ao nosso auxílio para nos ajudar e ajudar mais ainda a clarear os nossos caminhos diante do bem, e nos ensina como nos posicionar diante do outro. Só que quando nós estamos vivendo em trevas, nós não permitimos que isso aconteça, que os nossos amigos até cheguem até nós. Aliás, eles até chegam, mas não conseguem nos ajudar como nós precisaríamos. Por quê? Porque nós estamos bloqueando a ajuda do bem ao nosso favor. Então, quando nós nos comprometemos a estudar e a levar o ensinamento, levar a luz aos outros, nós entramos numa corrente do bem maravilhosa, que os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, não é fácil, é muito, às vezes, né, a gente fala aqui no vídeo, na palestra, é porque vamos fazer, vamos acontecer. Não é fácil não, a gente tem que ser realista, mas não é impossível de acontecer, não é impossível de fazermos a nossa parte, basta que a gente queira fazer a nossa parte, basta que a gente tenha vontade. O instrumento nós temos, todos os recursos nos é ofertado. Agora, basta saber se a gente está disposto a ser instrumento de Deus em favor do outro. E é isso que a gente precisa refletir. Que luz que nós estamos emanando nesse momento para o nosso companheiro, para o nosso amigo e para nós mesmos. Não é fácil, mas não é impossível, tá bom? Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, e vamos nessa noite de hoje agradecer o concurso dos nossos irmãos que sempre estão ao nosso lado, nos intuindo e nos protegendo. Neste momento, Senhor, pedimos que ilumine os nossos caminhos, que nos dê o conhecimento e a luz do seu amor. Pedimos também, Senhor, que olhe por todos aqueles que estão recolhidos à casa de saúde, nos presídios, nas casas de reabilitação, nos orfanatos, nos asilos, por aqueles, Senhor, que estão vivendo nas ruas, que sofrem sem um alimento, sem um pão, sem um teto. E sem ninguém para olhar por eles. Pedimos também, Senhor, que nos ajude cada vez mais a propagar os seus ensinamentos através
da nossa doutrina, levando luz e entendimento a todos aqueles que necessitam de um consolo, de um alívio para suas dores físicas e espirituais. E agradecidos que estamos, pedimos permissão para encerrar os trabalhos dessa noite de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, pois bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ora por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos em paz, tenham uma ótima semana e sejam a luz para todos aqueles que necessitam. Um abraço e até o próximo encontro.